olhei a dona Ana e o Fernando que vieram de Barra do Piraí, que era ali a Ana. Faltou o José, né? José não veio. José deve ter feito alguma coisa que é de castigo, né? Brincadeira. Irmãs e irmãos, a liturgia de hoje nos faz lembrar esses dias festivos que nós vivemos. Anteontem nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, que lembra o martírio de Jesus. Deus amou de tal maneira o mundo que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3 do Evangelho segundo João. Ontem nós celebramos a dor da mãe de Jesus, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, quando o próprio Jesus, do alto da cruz, nos dá a sua mãe para ser a nossa mãe. No momento da dor, Jesus continua entregando, continua nos presenteando. Deus nos tinha presenteado e nos presenteou com Jesus. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. Mas Jesus passa a vida fazendo o bem e morre fazendo o bem. A nossa atitude também é nunca devemos nos cansar de fazer o bem. Repeti muito esse Barra do Piraí. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Por mais que a gente apronte, por mais que a gente peque, por mais que maldades pratiquemos, não vamos mudar o DNA de Deus, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Nós que tantas vezes, movidos pelos impulsos e pela realidade que nos cerca, a gente vai moldando a nossa vida. Lá no Primeiro Testamento tem um profeta maravilhoso chamado Isaías. Diz que para um amigo de Deus, aquele que segue a Deus, não basta não fazer o mal. Fazer o mal tem que ser o princípio fundante da vida de todo cristão. Mas é preciso praticar o bem. A gente é chamado a praticar o bem. A exemplo do próprio Cristo Jesus, que passa a vida fazendo o bem. A primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala da vitória de Jesus sobre a morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não tivesse vencido o mal e a morte, nós seríamos as criaturas mais infelizes da face da terra. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Jesus é o primeiro fruto que amadureceu. O fruto das primícias era ofertado a Deus. Jesus se ofertou ao Pai como o fruto que primeiro amadureceu para a nossa salvação. Então Jesus passa a vida fazendo bem, não se cansa de fazer o bem, e na sua ressurreição o Pai autentica todo o bem que Jesus realizou. O mal não tem autenticação de Deus. O bem sim, que se identifica com Ele. O Evangelho de hoje fala do belo testemunho das mulheres no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas é o Evangelho dos pobres, o Evangelho do Espírito, o Evangelho da oração, o Evangelho dos últimos, o Evangelho das mulheres. No tempo de Jesus, até hoje, o que nós assistimos? Tanta maldade contra a mulher, quanto feminicídio, quanta tortura, quanta morte. No tempo de Jesus, as mulheres tinham um valor aquém do que nós temos hoje com todas as leis criadas. As mulheres não tinham vez nem voz. Quando Lucas nomeia as mulheres, Susana, Maria Madalena, a esposa do alto comissário,
de Herodes, ele vai dando esse nome: Susana, Maria Madalena, Maria de Cleofas, são as mulheres nomeadas no Evangelho de Lucas. É o resgate da dignidade dos últimos, e quando dá nome, dá identidade, não é para ficar esquecido. E na ressurreição de Jesus, assim como no nascimento de Jesus foram os pobres pastores que receberam a incumbência de dar a notícia que Jesus tinha nascido, quando Jesus vai ressuscitar, quem é que dá a notícia que Jesus ressuscitou? A quem os anjos diz? As mulheres, porque elas foram cumprir o embalsamamento de Jesus, foram acarinhar Jesus no túmulo, porque não deu tempo de sepultá-lo, conforme o protocolo dos sepultamentos. E elas recebem a grande notícia que Jesus havia ressuscitado. Vai dizer os apóstolos, mas eles não vão acreditar. Essas mulheres do Evangelho, além de ajudar os discípulos no seguimento de Jesus, as mulheres também partilham dos bens que têm. Então, um belo exemplo também de partilhar para o sustento da missão de Jesus. Mas o Evangelho de hoje, ele nos faz um grande convite. O Evangelho nos faz um grande convite. Jesus andava pelos povoados, cidades e povoados, pregando, anunciando a boa nova do reino. Boa nova é Evangelho. Evangelho é boa notícia. Será que a gente tem se esforçado para ser boa notícia? Ou será que a gente se deixa contaminar pelas más notícias do mundo de hoje? Será que nós nos impregnamos do mal para sermos propagadores do mal? Ou será que a gente bebe na fonte inesgotável do amor de Deus que Jesus veio trazer para que a gente seja boa notícia, em primeiro lugar, em nossa família, em nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, na nossa sociedade permeada de maldades? E o cristão, a cristã, Cristo significa ungido, cristãos os outros ungidos. E onde que a gente recebe a unção e o nome de cristão? Na fonte do batismo. Todos nós em Cristo somos novas criaturas. Pelo menos a gente canta no Sábado Santo e no tempo pascal: banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. E às vezes as coisas do passado não passaram nada. A gente continua orgulhoso de sempre, maldoso de sempre, maledicente de sempre. As pessoas, o mal de sempre lá em nós, a gente não abre mão. Porque para a gente ser boa notícia, a gente tem que ser nova criatura. Em Cristo Jesus, na sua ressurreição, a gente deve ser Renatos e Renatas, renascidos e renascidas. O mundo precisa do nosso testemunho de autênticos cristãos. Então o cristão, a cristã, ele traga o Evangelho. O cristão tem que ser da justiça, tem que ser da paz, tem que ser da fraternidade, tem que ser do cuidado com a natureza. O cristão não pode aderir à morte, à violência, de forma alguma, senão não é Evangelho. E senão não é boa notícia. A boa notícia devolve a alegria, refaz os laços, trabalha pela comunhão. Isso é boa notícia. E as mulheres de hoje do Evangelho eram pessoas que levavam a boa notícia para as pessoas. Papa Francisco ontem concluiu o encontro com as religiões. Eu acho que foi lá no Cazaquistão que ele foi. Foi de cadeira de roda, foi de bengala, foi de avião, foi de tudo, andou de tudo. Não sei se andou de canoa, mas foi naquele lugar lá, né? E o Papa Francisco fez uma memória
lá do seu início, dos primeiros pronunciamentos do Papa Francisco, que foi eleito em 2012 Papa, ele fez uma reflexão que diz o seguinte: que o mundo um dia deveria ser governado pelas mulheres, porque nenhuma mulher coloca um filho no mundo para morrer com a violência e com a guerra. E ontem o Papa retomou esse compromisso das mulheres. As mulheres como cuidadoras primeiras da vida, porque são elas que geram a vida. Nós homens devemos cuidar da vida, mas as mulheres que têm a capacidade de gestação da vida nova. Eu já tenho 25 anos de ordenado, padre 24, diácono 25. Eu já me deparei com tantas mulheres que sofreram vítimas da violência no mundo presente contra os seus filhos e filhas. E elas são unânimes em dizer: padre, ter um filho assassinado, uma filha assassinada é uma ferida que se abre e nunca mais cicatriza, nunca mais fecha. Hoje uma senhora ligou, a Cida do Campo 100, a Rádio Sintonia do Vale, quem escuta, teve um filho assassinado 3 anos atrás. Ela padece do mal da depressão até hoje. Ele foi assassinado no dia 16, sepultado no dia 17. E hoje ela ligou para lá, sofrida. Então, irmãs e irmãos, as armas têm uma função só: matar. Só isso. Enxada é para capinar, foice é para roçar, serrote é para serrar e assim por diante. Martelo é para pregar, mas olha, arma só para matar, não tem outra função. Então, irmãs e irmãos, a gente deve pensar no mundo que pensa o Papa Francisco. O mundo é governado por homens, e tantas guerras são travadas, tanta violência se faz pelo lucro, pela riqueza, pelo poder, pela ganância. Mas o mundo não é assim que Deus quer. Então, é um exemplo dessas mulheres do Evangelho de hoje, que a gente também saiba caminhar com Jesus, dando o melhor de nós, homens e mulheres, sendo boa nova, sendo boa notícia. E ser boa notícia, segundo o Evangelho, não é só criar um texto bonito no WhatsApp, não, ou nas redes sociais, não, mas é fazer da nossa vida boa nova, fazer da nossa vida boa notícia, fazer da nossa vida comunhão, fazer da nossa vida instrumento de paz, fazer da nossa vida instrumento de partilha, fazer da nossa vida instrumento de consolação no mundo de tanta dor. Nós estamos aqui numa comunidade dedicada a Nossa Senhora das Dores. Então, que a gente tenha esse desejo de ser boa notícia, boa nova. Se a gente não puder ser boa notícia, que não sejamos má notícia para os outros. Que a gente não tenha aquela tentação de ficar azedando a vida dos outros. Tem gente que parece que tem um prazer de estragar o dia dos outros, a vida dos outros, a alegria dos outros, a harmonia dos outros. É porque está movido pelo espírito da divisão. É o outro que quer fazer isso em nós, não o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus provoca em nós Pentecostes, entendimento, comunhão, alegria, efusão do amor. Mas o espírito de Babel divide, separa, ofende, espalha, e a gente não pode deixar ser movido por esse espírito de maldade que o mundo tantas vezes prega e quer fazer de nós os seus adeptos e discípulos. Nós devemos firmar o propósito: nós somos discípulos de Jesus. A palavra dele é boa nova, boa notícia. Eu quero me empenhar para ser boa notícia.
como não uma notícia. Então, que Deus nos ajude por intercessão de Nossa Senhora das Dores.